Fala pessoal, tudo bom com vocês? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a pecuária, os tipos de pecuária que nós temos, como nós obtemos alimento, as principais pecuárias brasileiras, os principais rebanhos. E a primeira coisa que a gente tem que saber é que a pecuária é uma evolução da caça. A caça era uma atividade muito perigosa, a princípio o homem não tinha aparato necessário para sobreviver a caças muito intensas. E então ele desenvolveu esse cuidado com os animais, a domesticação de animais e cuidar de sua reprodução. Esse cuidado com a reprodução dos animais possibilitou que existisse a pecuária. Então esse cuidado dos animais para a alimentação e para a obtenção de outros recursos como lã, couro, leite, derivados que virão disso aí, até esporte, transporte, tração. Os animais são usados para diversas atividades. Enfim, vamos para os tipos de pecuária. O primeiro aqui é o nomadismo pastoril, comum em regiões com um clima um pouco complicado, climas mais quentes, climas mais secos. Nas épocas de estiagem, o pastor e o gado saem de onde eles estão e vão em busca de alimento. Lá no filme Austrália, o Hugh Jackman lá, ele faz esse tipo de pecuária. Ele tem que sair com o gado na época de estiagem, procurando locais que tenham pastagem e que tenham água para o gado sobreviver, né? Aqui no Brasil, se a gente pensar, qual é o local com maior estiagem? O Nordeste, lá no sertão nordestino. Então lá é mais comum o nomadismo pastoril, quando não há irrigação, quando não há água levada até algumas propriedades. E falando em tipos de pecuária nômade, a gente vai ter a transumância, que também é um tipo de migração, né? A transumância vai acontecer em regiões montanhosas, por isso mesmo que aqui no Brasil nós não vamos ter tão forte tipo de pecuária, né? A transumância funciona como? O nosso gado ele vai ficar no pé da montanha durante o inverno, porque está muito frio no topo da montanha. E durante o verão o pastor sobe com o gado, porque aquela neve do topo da montanha começa a derreter, e aí nós temos a formação de alguns rios temporários, tendo recursos hídricos para o gado, e a formação de gramíneas, da pastagem, ela aflora mais nessa época do ano, no verão, e por isso que é um tipo de pecuária sazonal, porque você tem uma mudança de estação para estação, né? Sobe e desce de acordo com a estação do ano. Nós temos também alguns tipos de pecuária que não são nômades, são as pecuárias sedentárias e são as pecuárias mais comuns aqui no Brasil. As pecuárias sedentárias nós vamos ter divididas em dois tipos. A sedentária extensiva, que nós temos uma grande pastagem, o gado ele fica solto, ele fica exposto às intempéries, o que seria exposto ao vento, à chuva, e como ele se locomove muito, a carne vai endurecendo, não fica numa grande qualidade. E nós temos também a pecuária sedentária intensiva, que o gado ele vai ficar confinado, geralmente a gente vê em programas de TV, cada um na sua baia, né? Recebendo ração especializada, vacinação em tempos corretos. Aqui o investimento é maior, aqui o investimento é um pouco menor, gasta-se mais dinheiro na intensiva do que na extensiva, porém os lucros, o preço da carne e a qualidade da intensiva é um pouco maior do que da extensiva. E aqui no Brasil, como que é? Nós não podemos falar que é exatamente de um jeito ou exatamente de outro. Nós temos inúmeras pecuárias extensivas, principalmente no centro-oeste, no sul do Brasil, nos campos, mas essas pecuárias elas têm se modernizado aos poucos, justamente pela grande quantidade de dinheiro que tem os donos dessas propriedades. Aos poucos eles vão modernizando as propriedades e tendo características. O gado continua solto, aos poucos eles vão intensificando os gastos e transformando, deixando com algumas características da pecuária intensiva. Os principais rebanhos brasileiros, o Brasil, que é um grande exportador de carne, nós vamos ter diversos rebanhos, eu não coloquei todos os tipos de pecuária do Brasil, eu dei destaque para alguns, e o principal é o bovino, que é a maior pecuária brasileira, vai ter destaque na região do centro-oeste, onde tem
maior rebanho bovino lá no Mato Grosso do Sul, e nós vamos ter também em Minas Gerais e nos campos, na região do sul do país. Porém, nós vamos ter pecuária bovina distribuída pelo país inteiro, praticamente em todos os estados, e agora em algumas regiões novas que estão sendo destinadas à pecuária bovina, lá no norte do país. Suínos, nós vamos ter destaque para o sul. O gado suíno é difícil de tratar, ele é muito sujo, ele come tudo que vê pela frente, mas nós vamos ter gado suíno no sul. Gado suíno que também é interessante porque ele é usado para fármacos, para fazer pincéis também, então não é só a carne, a gente muitas vezes pensa só na carne, mas ele tem outras utilidades. Gado caprino e gado ovino, ovelhas e cabras, nós vamos ter lá no Nordeste, lembrando lá, nomadismo pastoril, muitas vezes eles têm que andar com esse gado. Nordeste porque a cabra, ela produz o leite, por exemplo, mas não consome a mesma quantidade de água que a vaca, então é mais fácil o trato, o cuidado. Bubalino de búfalos, lá na região norte, com grande disponibilidade de água, o búfalo precisa de bastante água, por isso que tem bastante na região norte. E equinos, cavalos, éguas, a gente pode juntar com os muares e asininos, mulas e asmos, nós vamos ter bastante aqui no Sudeste, não tanto para a alimentação, porque aqui no Brasil não é comum se alimentar de carne de cavalo, mas sim para tração, para esporte, lazer, reabilitação, terapias e por aí vai, mas sim também para corte e levar para os Estados Unidos, porque lá é onde se consome mais carne de cavalo.